A gente vai falar agora sobre pecuária e trazer um alerta aos criadores. Você sabe o que é paratuberculose bovina? Tem gente que conhece como doença de John. Fato é que essa enfermidade é perigosa e pode levar os animais, inclusive, à morte. Por isso, vamos entender como controlar e prevenir, é claro, a doença no rebanho, na minha conversa de agora ao vivo com a professora da Universidade Federal de Lavras, a Karine Rodrigues Pereira. Oi, professora, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao canal AgroMais. Tudo bem por aí? Bom dia, Felipe. Tudo bem? É um prazer estar aqui contribuindo novamente. Uma satisfação nossa em recebê-la aqui, viu, professora? Bom, para começar, conta pra gente, para nossa audiência, o que exatamente é a paratuberculose bovina e também por que essa doença deve preocupar e preocupa, de fato, tanto os pecuaristas. Então, a paratuberculose é uma doença causada por uma bactéria muito parecida com a bactéria capaz de causar a tuberculose bovina, e ela tem uma característica de se disseminar de forma silenciosa no rebanho. Ela acomete principalmente animais mais velhos, então principalmente bovinocultura de leite, onde essas vacas têm uma maior expectativa de vida em relação à bovinocultura de corte, né, que a gente tem uma longevidade um pouco menor, e ela se inicia, como eu disse, de forma silenciosa. Então, a sua detecção, ela acontece muitas vezes de forma tardia e quando grande parte dos animais do rebanho já estão acometidos. E aí, quais são os principais sinais clínicos aí da paratuberculose nos animais? Perfeito. A paratuberculose, ela causa principalmente um emagrecimento progressivo. Os animais têm uma perda de peso acentuada, uma perda na produção, principalmente nesses animais mais velhos que eu comentei. Então, ela acomete os animais mais jovens, a transmissão acontece principalmente em bezerros, na fase de lactação, mas ela se apresenta como uma infecção silenciosa ou subclínica, ou seja, os animais não apresentam sinais clínicos tão específicos que sejam capazes de sugerir a ocorrência da doença. Quando esses animais já estão mais velhos, geralmente 2, 6, mais de 6 anos de idade, eles já começam a apresentar uma perda de peso progressiva, perda na produção, eles podem apresentar edema de mandíbula e principalmente essa deteriorização da carcaça. Então o animal para de produzir leite, o animal reduz muito o ganho de peso e isso muitas vezes se torna incompatível com a manutenção daquele animal no sistema de produção. Bom, e pelo que você está dizendo, então a doença ela pode passar despercebida no rebanho por muito tempo, né? E isso acaba sendo perigoso, então, né? Exatamente. O produtor ele pode comprar animais que são positivos de outras propriedades sem ter a ideia do que de fato ele está colocando dentro do rebanho. Então, muitas vezes ele só vai perceber que a doença está presente quando ele já começa a ter animais no seu estágio avançado. A gente costuma comentar muito que a paratuberculose ela tem um efeito de um iceberg, em que quando eu identifico um animal doente, é como se eu estivesse vendo só a pontinha daquele gelo, né? Então, para cada animal com sinal clínico evidente, a gente estima que haja pelo menos 25 outros animais possivelmente infectados na propriedade com o Mycobacterium avium paratuberculose. E quais são hoje as boas práticas de manejo, por exemplo, que ajudam a reduzir o risco de introdução e também de disseminação da doença ali no rebanho? Então, a gente pode dividir em duas etapas principais. A primeira dela é evitar a introdução. Então, sempre comprar animais de propriedades que sejam sabidamente negativas, o que no Brasil acaba sendo um desafio muito grande. A gente não tem de praxe a realização de testes diagnósticos, mas boas práticas para evitar a disseminação da doença no rebanho vão incluir principalmente uma boa realização de higiene nas instalações, porque o Mycobacterium avium ele é eliminado nas fezes, ele tem um acometimento principalmente intestinal, então os animais positivos eliminam a bactéria nas fezes e outros animais jovens, ao se alimentarem de leite ou de pastagem contaminada com aquelas fezes, vão se infectar. Então, a higiene é um fator primordial e, sempre que possível, manter animais de diferentes categorias de idade separados, porque os animais que mais eliminam a bactéria nas fezes são os animais adultos, e os animais que estão mais suscetíveis ou que podem se infectar de forma mais fácil são os animais jovens em lactação. Então, sempre que possível, manter esses animais separados, né? E, quando tiver alguma vaca sabidamente positiva, evitar de utilizar aquele leite daquele animal para a alimentação dos bezerros, sempre utilizar leite de vacas de animais, de vacas negativas para evitar essa transmissão para os animais mais jovens. E eu estava lendo ali, eu queria confirmar com você, na verdade, uma informação de que não há um tratamento eficaz, né? O foco, de fato, deve ser totalmente na prevenção e no controle da doença e não no tratamento, porque não há um tratamento, de fato, muito eficaz para essa doença, né?
Exato. É uma bactéria muito parecida, né? Pertence ao mesmo gênero do Mycobacterium bovis, que é o responsável pela tuberculose, que a gente também não preconiza o tratamento nos animais. Então, a antibiótico-terapia, tudo isso levaria a um descarte de leite muito prolongado, poderia aumentar a ocorrência de resistência a antibióticos nessas bactérias. Então, por isso, uma vez que o produtor identifica um animal positivo, a recomendação é que esse animal seja eutanasiado, né? Que ele seja submetido a um abate sanitário na propriedade, porque o tratamento, de fato, ele não é preconizado. E só por curiosidade, assim, essa é uma doença comum ou, na verdade, ou ela teoricamente é controlada? Enfim, qual a sua avaliação em relação à presença dela de fato aí nas regiões produtoras aqui no Brasil? Ela é uma doença endêmica, então ela está presente em diversos países no mundo inteiro, Estados Unidos, Austrália, Brasil. A gente tem poucos relatos no Brasil, a gente tem alguns relatos de caso, porque o diagnóstico dela é muito difícil. A gente sabe que a gente consegue diagnosticar de forma mais evidente os animais no estágio final da doença, em que muitas vezes o produtor ele não tem aquela intenção de arcar com os custos associados ao diagnóstico e acaba optando por descartar o animal. Mas é uma doença que está presente no Brasil, ela foi inserida a partir da importação de animais infectados e a gente tem ela disseminada em todas as 5 regiões. Então a gente tem muitas vezes dificuldade de encontrar pela dificuldade de diagnóstico, mas é uma doença que de fato ela está presente, faz parte do convívio, na produção principalmente de bovinocultura de leite. Muito bem, professora. Eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente um pouquinho sobre esse assunto, apresentado essa doença, e muita gente talvez não a conhecia, então é importante a gente apresentá-la aqui para a nossa audiência, o pessoal ficar atento, ligado aí, inclusive nessas dicas aí para prevenção, né, da introdução dessa doença no rebanho. Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana aí para você. Em breve a gente volta a conversar sobre novos assuntos, professora. Muito obrigada, eu que agradeço pelo espaço.